Cara, depois da derrota do Palmeiras pro Bahia, claro que os Santos tentaram deitar, né? Tentaram deitar e rolar para zoar o palmeirense. Mas aí eles lembram que o Corinthians tomou 4 do Flamengo. Então não pode nem zoar que o Palmeiras perdeu a liderança, porque perdeu pro time que ensacou eles. Mas olha o que o Neto falou depois da derrota do Palmeiras. Do Palmeiras a falar hoje, ele que é um líder dentro de campo do time do Palmeiras, claro, bastante chateado o time do Palmeiras. Rogério Ceni, a gente sabe que é uma novela gigante para ele aparecer, demora muito, ainda não começou a entrevista do técnico do Bahia, mas o Bahia conseguiu saltar da 17ª para a 6ª posição com essa vitória que aconteceu, e eu estava descrevendo os lances aí, acabei nem falando. Foi um lance, uma combinação, uma boa troca de passes entre o Cauli e o Kaique acabou fazendo o gol da vitória do time do Bahia, quebrando uma invencibilidade do Palmeiras de 7 partidas, 7 vitórias consecutivas na temporada 2025. O Bahia não ganhava do Palmeiras fora de casa desde 2012, Neto. Então, uma vitória importante do time dirigido pelo técnico Rogério Ceni. E eu volto com você, vamos ver se personagens do Bahia vão aparecer, porque do Palmeiras foi só... Oi, tô aqui. Fica com a gente aqui. Fica aí com a gente, você participa junto com a gente. Você aí trabalhando no Allianz Parque, você participa junto com a gente aqui, até porque você está aí em loco. E aí você tem, né, toda a condição. Quesada, o Palmeiras teve uma chance com o Vitor Roque, mas antes disso, deixa eu colocar o gol para que todo mundo que esteja em casa, para você no Brasil todo, com o apito final, 7k.bet.br, esse é o gol da equipe do Bahia. E um golaço, diga-se de passagem, né? Você vê que, olha a jogada, ó. Essa jogada de 1-2, ela é primordial. E aí tenta sair o Everton, mete por cima, faz um golaço, diga-se de passagem, o menino que se chama Kaique. Palmeiras, quem fez o gol foi o Kaique, quem fez o gol do Cruzeiro foi o Christian, quem fez o gol do Vitória e Grêmio, Carlinhos e Emerson, quem fez os gols do Botafogo, Vitinho e Savarino, que chocolate do Botafogo ontem, Ceará e São Paulo, o Rian e o Francisco, para mim, o maior papa da história, o Francisco, o cara que teve a mais humanidade, mais pensou no ser humano, foi o Papa Francisco, o grande Papa Francisco. Quesada, uma derrota dessa e uma vitória do Flamengo, e o Flamengo com 14 pontos, o Palmeiras não pode deixar o Flamengo se distanciar muito, né? Pode falar, Godoy, o que você viu? Você viu alguma coisa aí? Do que você tá falando? A quantidade de defensores do Palmeiras... É bastante, né? 5 contra 2, 3 e o Benedetti aqui que deu uma vacilada, que ele abandonou o Kaique. Se ele acompanha o Kaique, ele chega dividindo com o Kaique. Então, só que tem uma coisa, mas eu acho que quando você faz uma jogada, solta devagar pra mim aí, quem tá comigo aí, fala o nome. Ô, Pierre, quando você tá aí, você vê, ele pede pra meter lá do outro lado, meteu. Quando você faz 1-2, é difícil o zagueiro ter a habilidade ou a velocidade ou a cintura pra, pegou, veio pra dentro o Kaique, tocou, já saiu em velocidade. Aí, o Gustavo, Giai, ele tá de costa, ele não enxerga. Aí vem o menino, o Kaique vai, pode soltar devagarzinho. Aí o Everton vai dar o carrinho, ele mete por cima, um golaço. Um baita resultado, bora Bahia, bicampeão brasileiro. E aí, Quesada, pro Bahia e pro Palmeiras, qual a sua ideia? Esse é um lance do puro suco do futebol brasileiro, né? Que a gente não vê tantas vezes assim. Isso é treino, hein? Isso é treino, isso é trabalho. Não é treino. Isso treino. Pra quem jogou é treino. É treino, eu não tenho hino. Pra quem não jogou é treino. Agora, Neto, se você puder voltar, eu queria que você explicasse aí o Cauli com o zagueiro paraguaio ali, tá vendo? O Gomes tá ali com o Cauli. Tá. Ele vai empurrar ali o Cauli, aí ele abandona a marcação. O Evangelista não vai em cima do Cauli. Calma aí, gente, tá tendo... E aí, Neto, calma aí. Aí acontece a jogada, Kaique vai tabelar Kaique é um caramba, se caiu o negócio da minha... Pera aí, caiu o negócio da minha cabeça aqui pro seu. Vou vir cá pra cá. Cauli tabela com o Kaique, e aí o Kaique recebe... Aí não dá... Aí que vai... jogada linda, hein? Que jogada linda. Que jogada linda. Isso é sensacional. Vamos lá, Marília, qual a ideia sua, uma das maiores jornalistas do país, onde o Palmeiras perde em casa, certo? Tava bem pra caramba e continua bem pra caramba. Não é um resultado como esse. Ruim é o jogo do Santos, que a gente tá vendo aqui no Premier.
um jogo horrível. E o Bahia do Rogério Ceni que consegue vencer o Abel aqui no Allianz Parque. O Bahia do Rogério Ceni teve uma semana espetacular. Ele lidera o grupo mais da Libertadores, considerado o grupo da morte na Libertadores. É um resultado enorme, um triunfo enorme do Bahia, que não vencia no Allianz Parque desde que inventaram a bola, quase, desde 2012. O Bahia faz um começo de campeonato interessante, porque tem que lidar com várias frentes, tem um elenco bom, jogou muito bem hoje no Allianz Parque. O jogo caminhava para um 0-0, esse gol sai nos acréscimos. Um 0-0 muito bom, com várias alternativas. O Palmeiras, no finalzinho, arriscou uma pressão, estava com 4 atacantes, se desarticulou um pouco. O Vitor Roque não faz gol, Marília? 13? 11. 11? 11, Hoje tiraram um gol dele em cima da linha, mas ele entrou também hoje no jogo. O Palmeiras terminou com um jeito diferente de jogar, né? O Abel, quando percebeu que poderia fazer uma pressão, o Paulinho entrou muito bem, é verdade. Mas o Vitor Roque não conseguiu ainda sair, não saiu o gol do Vitor Roque hoje. E a vitória do Bahia ela foi merecida, porque foi um jogo com alternativas. O Bahia já tinha acertado o travessão do Everton, num chute de fora da área. Resultadaço, obviamente que o Palmeiras segue vice-líder do campeonato, não abala tanto, mas o Palmeiras tem um rendimento no Allianz Parque nesse campeonato curioso. O Palmeiras tem mais de 80% de aproveitamento fora de casa e em casa só 48%. Mas você sabe que eu acho que os times que jogam, os times grandes, se eles tiverem 60%, 65% dos resultados em casa, dificilmente eles caem. O time que tem mais de 70%, ele briga pelo título. Godoy, dá para entender que o Flamengo que meteu 4-0, dá para vocês aqui, vocês vão ver o abaço. Vocês vão ver o rolo compressor. Corinthians entrando achando que estava no carnaval, achando que estava na praia do Leblon, que é rico, né? E aí o Flamengo estando em Copacabana, chegando no pau. Né? O Rogério Ceni, bota ele aí. Pô, chama ele lá, fala que é pra mim, ó. Você não falou, não? Pô, que pena, que pena. Eu falei, mas tudo que bem. tem muita gente lá, que tem Tudo muita bem. gente esperando lá. Tudo Vamos ver bem. se na volta a gente consegue. Tudo bem, vamos lá, coloca o Vamos ver se na volta a Decilo. gente consegue. Vamos lá, coloca o Decilo bonitinho aí, Decilo. Daqui a pouco você já conversa com o Rogério Ceni, deixa ele lá, né? Pra que a gente possa, na zona mista, colocar o Rogério Ceni aí, tá bom, Decilo? A torcida entendeu, vamos ver se a Decilo? gente consegue aqui na volta. Claro que eu te entendi, claro. Não. Você acha que não? Imagina. Não. Desculpa, eu fiz outra pergunta. A torcida do Palmeiras entendeu a derrota? Teve algum problema? Não teve nada? Porque tem uns caras chatos aí, né? Não, mas o pessoal entendeu. Não teve vaia, não teve crítica, não. Até porque o Palmeiras não jogou mal, né? E vem numa sequência de recuperação. A última derrota tinha sido para o Corinthians no Campeonato Paulista em março, jogando aqui em casa. Então, vinha de uma longa invencibilidade o time do Palmeiras, num trabalho de recuperação, num trabalho do Abel fazendo as peças se encaixarem. E hoje, o Gustavo Gomes falou agora há pouco aí, até uma falta de sorte na avaliação dele, porque na última bola, no último lance, mas ele também lembrou, né, quantos jogos o Palmeiras conseguiu ganhar na última bola, né? Naquela bola quando você está imaginando que o jogo está, mas só termina quando acaba, quando o Godoy apita, dá aquele apito de final de jogo, né? Então, assim aconteceu hoje, sofreu o gol, muitas vezes ganhou o jogo, tendo essa chance da última bola. Hoje foi a chance do Cauli e do Kaique e a vitória importante do Bahia. O Rogério está sorridente aqui, né? Vamos ver, entrou agora na coletiva, vamos ver se na volta a gente consegue puxá-lo para bater um papo aqui, de repente até com uma escuta, vamos ver se a gente bota uma escuta. Mas isso é tudo no plano teórico, vamos ver se na prática a gente consegue, vamos ver. Eu volto com você, Neto. A verdade, o mundo mudou, o futebol mudou, as pessoas mudaram, né? O comportamento por parte da imprensa, juntamente com os jogadores, com a arbitragem, tudo mudou. Hoje é praticamente impossível você ter uma ligação de duas mãos, né? Você vai lá, volta, de opiniões, de certezas, de jogadores e treinadores que não concordam com os posicionamentos. Eu acho que prostituiu muito esse lado de jogadores, de assessoria,
e também de muita imprensa. Eu entendo os jogadores, entendo a comissão técnica, é muita gente, é muito YouTube, é muito rádio, é muita gente que tem blog do fulano, é YouTube do ciclano, é o blog do Palmeiras, é o blog do Corinthians, é todo mundo. Aí também há uma coisa chata em relação aos dirigentes que dão para essas pessoas também outras coisas que tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá tudo bem. A minha rádio tá lá. Entendeu? A minha rádio tá lá, eu tenho 6 anos de YouTube. Eu tenho aí a minha rádio estava no Rio, a minha rádio estava no Paraguai. Hoje eu mando as pessoas pro Brasil, a minha rádio vai estar no Mundial. Então, e quantas outras não estão? Então, há muita gente, eu entendo isso perfeitamente. Quem quer dar entrevista dá, quem não dá, quero que vá pro inferno, diga-se de passagem. Mas também a hora que sobrar é porrada. Godoy, dá para entender que um resultado como esse, pro Bora Bahia, é maravilhoso? Pode responder rapidinho que eu boto a Abel. Pode responder. É maravilhoso o resultado. Ganhar fora, início de campeonato, ver que a diferença, a pontuação está muito próximo um do outro. Um ganhou fora, é um tremendo resultado. E o Palmeiras vai ter que reverter no retorno contra o próprio Bahia, né? Tentar recuperar os pontos que perdeu para o Bahia em casa. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Vasco. Isso no Brasileiro. Na Copa do Brasil é contra o Ceará. E no jogo de hoje mostrou a eficiência que não teve, né? Teve jogando na altitude e não teve hoje, eficiência. Então não adianta criar oportunidade como criou e não aproveitar. Tem que aproveitar. O mínimo que cria já é difícil conseguir oportunidade. E depois não tem eficiência, né, para conseguir transformar a eficiência em eficácia e acabou sendo penalizado no finzinho do jogo. Você vê como é que... Esse aí ficou bonito assim, hein? Você vê como é que é a torcida do Bahia, né? Ameaçaram o Rogério Ceni de morte, lembra disso ou não? Sim, sim. Que queriam a cabeça dele, queriam arrebentar com ele. Quem que tá na chave do Bahia na primeira colocação? É o Bahia, né? Quem que ganha o jogo fora de casa é o Bahia, né? Que colocação que tá o Bahia no Brasileiro, vocês podem colocar, tá na 7ª posição. Então, o Rogério Ceni é um excelente, maravilhoso, incrível treinador. A verdade é o seguinte... Quando você tem um time, acho que tem 2 times para ganhar o título. Por exemplo, tem agora, na 6ª ou na 7ª rodada, eu não sei. Sexta rodada. Para mim é Flamengo e depois o Palmeiras. Para você? Para mim também Flamengo e Palmeiras. E o Internacional, que meteu 3-1 ontem também na equipe do Juventude. Antes do campeonato começar, eu achei que o Atlético poderia fazer uma campanha melhor. Esquece. E eu fui enganado aí, talvez pela conquista do Paulistão. Eu coloquei o Corinthians como um time que poderia... Né? Mas são esses dois, Neto, são os 2 times a serem batidos em todas as competições nessa temporada. Mais uma derrota do time do Corinthians e acho que o Gambá não tá com muita moral para falar da gente, né? Pelo menos a gente tem esse lado aí que todo mundo levou fumo aí nesse final de semana, né? Quer dizer, o São Paulo não tô nem... O que deu São Paulo ontem, cara? São Paulo, eu não lembro o que deu São Paulo. Porra, comenta aqui o que aconteceu com São Paulo, que eu tô voado com São Paulo. Não vi jogo ontem, então não sei de nada. Agora hoje, com certeza, o Corinthians tomou uma tarraquetada, o Santos perdeu mais um. Mas, irmão, o Santos é o time com mais derrotas no campeonato. São 4 derrotas. Caiu um dos últimos invictos hoje, que foi o Palmeiras. E agora resta aí o São Paulo e o Flamengo. O São Paulo não perdeu, né? Mas tudo bem. Mas, não perdeu, mas a hora dele vai chegar. Não perdeu porque ele enfrentou o Verdão. Quando chegar esse dia aí, a gente conversa. Deixa aí o seu like, seu comentário. Clica nesse vídeo. Avante palestra!